Cruz, amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia, será? Hoje você é que manda, falou, tá falado, não tem discussão. Saudações, caros amigos, caras amigas. Estamos aqui novamente no nosso canal O Esclarecimento. Deixa eu arrumar isso aqui. Bom, diante desse cenário, vamos pensar a redemocratização do Brasil. Sim, e não a redemocratização que ocorre ali a partir de 1945, em que os militares, mais uma vez, se metem na política, coisa que não deveria. Bom, e tira... naquele momento até foi interessante. E tira Vargas do poder. E cria, a partir de 1946, um governo democrático que vai respirar poucos tempos, porque a nossa elite não aceita muito a democracia, sacou? Então... Mas a democratização que acontece a partir de 1985 ou 1984, que tem o seu início em 1983 com a emenda constitucional Dante Oliveira, que vai estabelecer, olha, deixemos então o nosso povo decidir quem será o seu presidente. Pois é, desde 1964 até 1985, e efetivamente o povo só vai poder eleger de fato um presidente a partir de 1989, que não faz uma boa escolha. Eles elegem, acabam elegendo o Collor. Que coisa maravilhosa. Bom, mas tudo isso tem um contexto, meus caros, minhas queridas, meus queridos, tem um contexto, né? E esse contexto está lá em 1964, que para alguns é uma revolução, é um contragolpe, mas para a historiografia mais séria, bom, foi um golpe, sacou? Golpe de 1964. Bom, e isso tem o seu início com a eleição de Jânio para presidente. Jânio, varre, vassourinha. Sim, aqueles sempre esses políticos que têm essa pauta da corrupção pura e simples acabam e não tem nenhum projeto de país, acaba nisso, decretando a proibição de biquíni das praias ou o fim das rinhas de galo. Puxa, que lindo, né? Governo maravilhoso. Em 7 meses, o Jango pede a renúncia, esperando que o povo iria nas ruas dizendo: Jango, não vá. Mas ninguém disse Jango não. Jango não. Jânio. Eu tava errando aqui. Jânio, não vá. Bom, e naquele tempo se elegia... hoje no Brasil se elege uma chapa conjunta de presidentes e vices. Eles estão ali ligadinhos. Hoje, naquele tempo não, eram eleições diferentes. Você votava para o vice, você votava para o presidente. E o vice não era um cara chegado ao Jânio, efetivamente. O vice era o Jango Goulart, fazendeiro lá do Rio Grande do Sul, dos Pampas, que tinha um número considerável de terras, era de famílias abastadas, mas ele tinha sensibilidade social, formado ali dentro da tradição do trabalhismo, na exigência de busca de direitos para os trabalhadores e tudo mais. E Jânio, o Jango, ou o João Goulart, ele não era muito bem visto pela elite. Quando ele, então, era o ministro do trabalho de Vargas, ele aumentou em 100% o salário mínimo. Que isso? Impossível! Mesmo que, meu Deus, não pode isso. Então, a elite não engolia muito ele. E naquele momento da renúncia de Jânio,
ele estava visitando a China. Ah, meu Deus! China comunista! Aquela coisa louca toda, que está até hoje. E hoje é meio inexplicável isso, porque a gente nem está mais na Guerra Fria, né? Coisa louca. Então, nesse momento, há toda uma resistência para que Jango não viesse assumir, e aí tem o primeiro golpe, que é o golpe daquilo que chamamos de parlamentarismo. Não, a gente deixa o Jango assumir, mas ele não será presidente. Ele será presidente como chefe de Estado, não chefe de governo. E aí tem o primeiro golpe, Jango concorda, fazer o quê? Se não for assim, eles não vão deixar ele entrar no poder. Mas logo tem o plebiscito e se retorna ao presidencialismo, e assim que se retorna, Jango propõe reformas de base. Melhorar a educação para enfrentar o nosso analfabetismo crônico, que até hoje não foi vencido absolutamente, ampliar acesso à educação, para pensar uma sociedade que tenha uma juventude que inove e possa produzir bens agregados. Olha, pensar uma reforma agrária, sobretudo porque o país estava passando por uma inflação muito intensa de alimentos, um pouco aquilo que nós estamos vivendo agora, efetivamente. Pensar também em manter alguns recursos financeiros, portanto, por restrições nas remessas de lucros das empresas multinacionais aqui no Brasil, nada mais que justo. Se eles operam lucro aqui, por que mandar todo o lucro para lá, né? Então, tudo isso começou a desagradar terrivelmente a galera. Ah, mas que é isso? Ele é comunista, embora nunca fosse comunista, efetivamente, ele era, no máximo, um social-democrata, o nosso querido Jango. Faltou um pouquinho de habilidades políticas para ele, mas a nossa elite não admitiu isso. A elite agrária, que isso, reforma agrária? Não vou deixar. A elite internacional, o quê? Restrições às remessas de lucro? Não vou deixar também. Então, une-se ali em torno uma resistência muito forte da elite, de uma classe média despolitizada que temos ainda até hoje. Despolitizada por quê? Porque ela defende aquilo que é contra ela, efetivamente. Ela defende paradigmas mais ideológicos do que efetivamente econômicos e sociais. E esse passa a ser um grande problema. Diante desse cenário, vem o golpe. O golpe que em 1964, 31 de março de 1964, que 84, olha eu aqui, eles impõem este golpe. E desde então impõem toda a sua visão de mundo. Os militares assumem o poder, só que essa galera que dá o golpe, ela não era homogênea no que fazer depois do golpe. Havia os civis, por isso que é uma ditadura civil-militar, os civis que vão dizer, não, eles vão nos entregar o poder, eu espero, pelo menos. Havia também a galera da linha dura do exército, que, não, a gente não vai entregar poder coisa nenhuma, a gente vai impor aqui a nossa lógica, sacou? Porque nós somos os incorruptíveis, o que é mentira, mesmo porque naquele tempo, à medida em que vai se intensificando o regime, o fechamento do regime sob a tutela dos militares, vai surgir todo um mecanismo de censura. Por isso que tem gente na rua hoje, gente, pedindo intervenção militar. Lá sim não havia corrupção, é claro, não havia imprensa para noticiar as corrupções de Itaipu, a corrupção daquela ponte Rio-Niterói e outras obras mais que começaram a se desenvolver, porque os Estados Unidos estavam por trás disso. Lembramos que em 1964
Bom, a Guerra Fria estava ali bombando. Em 1962 já tinha a crise dos mísseis em Cuba, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Portanto, os americanos, que amavam a democracia, apoiaram aqui uma ditadura. Eis a contradição da terra da liberdade. De uma hipocrisia absoluta. Bom, então, dentro desse contexto de Guerra Fria, e os propósitos de Jango de fato transformar o contexto social do Brasil, bom, veio o golpe, e aqueles que deram golpe não sabiam o que fazer muitas vezes. Eles haviam a UDN que queria o poder de volta rapidamente, mas nunca ganhou eleições efetivamente assim por quadros próprios. Da mesma forma, havia os militares moderados, que estavam meio sintonizados. Vamos entregar o poder. E havia os militares da linha dura. Não vamos entregar o poder. E vamos fechar ainda mais, que é o que acontece em 1968, em 13 de dezembro de 1968, vem o AI-5, vamos caçar todo mundo, vamos acabar com os direitos individuais, vamos acabar com habeas corpus, essas coisas todas, porque agora quem manda aqui somos nós, os caras da linha dura, sacou? Então, foja-se ali o golpe e vai se desenvolvendo. O governo militar tem dos Estados Unidos aquela aliança para o progresso, muita grana. Bem, grana, a juros flutuantes, ou seja, os militares, vamos desenvolver muito aqui as coisas. Em alguma coisa, os militares até fizeram algo, né? A Embraer foi construída nesse momento, o desenvolvimento do etanol como alternativa também, houve algum desenvolvimento. Mas logo bateu a porta, naquele milagre econômico, a necessidade de pagar as suas dívidas. E eram juros flutuantes. Você domina um povo de duas maneiras, ou ocupando o espaço com o exército, ou submetendo a ele uma dívida impagável. De alguma maneira, foi assim que os militares caíram na armadilha. Não sei se eles caíram, eu acho que eles já estavam querendo isso. Bom, então vem a dívida externa, vem um surto inflacionário nas décadas, na metade da década de 70, já sente-se um certo desgaste do sistema, do regime, em que admitia-se algum tipo de oposição, que era o MDB, que se degladiava contra a Arena, que era o partido do governo. Havia somente 2 partidos, os outros haviam sido banidos, extintos efetivamente. Então havia uma certa disputa. Havia eleições legislativas, mas não havia eleições sobre presidentes. Os governadores geralmente eram nomeados só a partir no início da década de 80 que vai se permitir eleições de governadores. Então, diante desse cenário, inflação alta, crise da dívida externa e um certo desgaste este muitas vezes marcado inclusive por este governo que aqui está hoje, né? Por um arroxo salarial muito forte, a inflação subia 100%, a inflação subia e só aumentava-se o salário 80% da inflação do mês passado, ou seja, havia um forte arroxo no salário das classes médias e também da classe trabalhadora mais empobrecida. E isso vai gerando um dissabor imenso, de maneira tal que os militares sentem que a sua batata está assando. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma transição por cima, como tudo na história do Brasil, gente. É impressionante. Nossa independência foi uma transição por cima. Nós deixamos de ser colônia e fomos ser império do imperador que era antigo... o antigo colonizador.
Que caramba, hein? Que história nossa. Isso tudo passando por cima, nada enfrentando efetivamente. É essa a nossa história. Este é o nosso mundo, que é o demais, nunca é o bastante. Bom, e aí, assim também foi a República, e assim também é a passagem dos governos da ditadura civil-militar para a democracia, sempre por cima. As elites negociando, mudando para que nada mude efetivamente. E isso vai se consolidar em 1979 com a lei da anistia, em que o governo dá, olha, vou perdoar todo mundo, inclusive os meus agentes que mataram, torturaram e fizeram tanta coisa. A gente vai parar por aqui hoje. Um abraço, meus queridos, minhas queridas.